paz. É para o Senhor, pode aplaudir. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. É muito bom estar de volta depois de 15 dias, descansando um pouco, mas acompanhando, pelas mídias, sempre os cultos. Eu digo para você que não é a mesma coisa. O bom é o culto presencial. E eu entendo perfeitamente aqueles que ainda não têm condições de estar no culto presencial, mas hoje de manhã eu saí mandando algumas mensagens aí, já para algumas pessoas, falando justamente sobre a bênção da escola bíblica dominical e da gente estar participando desse culto presencial. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, no capítulo 18. Livro dos Salmos, capítulo 18. Foram 15 dias especiais, Ficamos eu e Damares lá com a nossa filha Mirtes, lá em Gramado, com os 2 netos. Foram momentos assim de bênçãos, momentos especiais para nós e para eles também. Amém? Salmo capítulo 18, a partir do... Não é para dizer capítulo, é Salmo 18, Porque o Salmo não é capítulo, não é capítulo, é Salmo. Então Salmo 18, a partir do verso 29. Com teu auxílio enfrento uma tropa. Com meu Deus salto muralhas. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Faz os meus pés como os das costas e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar um arco de bronze. Também me dás o escudo da tua salvação. Tua mão direita me sustém. Tua clemência me enaltece. Alargas o caminho diante de mim. E meus pés não tropeçam. Persigo meus inimigos e os alcanço. Não volto até que os tenha destruído. Amém? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o salmista demonstra perseverança, demonstra confiança no Senhor. Meus amados irmãos, o maior inimigo da nossa vida é a falta do conhecimento da palavra. Vou repetir. O maior inimigo da nossa vida é a falta do conhecimento da palavra. Porque Satanás, que é nosso inimigo, ele usa essa falta de conhecimento para que estejamos falando e agindo, planejando, fora dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não esconde nada de ninguém. Apesar de Davi ter sido um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu erros, ele falhou. Mas uma coisa extraordinária, que é uma lição tremenda para a gente, é que quando Davi era confrontado, ele reconhecia o seu erro. E ele fazia uma coisa, ele se arrependia. Ele pedia perdão ao Senhor. Esse arrependimento não era uma demonstração, mas era exatamente a expressão mais profunda que vinha do seu coração. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Esse Salmo 18, ele é atribuído a Davi. E ele contém uma força indescritível, que podemos dizer que alcança
a nossa alma, alcança o nosso coração. E o salmista expressa a sua confiança e esperança de uma forma tal que ele diz que a sua confiança e a sua esperança estão depositadas no Senhor. Irmãos, a nossa confiança e esperança estão depositadas no Senhor. Amém? Você pode dizer amém por isso? Agora, irmãos, eu entendo que esse entendimento ele deveria ser parte essencial na vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Davi nos mostra que sempre confiou no Senhor, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele não abandonou a sua fé. O que a vista mostrava, o que a experiência mostrava, não ultrapassavam a confiança que ele tinha depositado no seu Deus. Eu entendo, irmãos, e eu vejo que os desafios que nós enfrentamos são crescentes, e com o passar do tempo, em Cristo Jesus, nós somos instruídos para que a nossa vida permaneça conectada. Eu vou usar o termo com o diapasão celestial. Não somente o diapasão usando para música, mas que a gente esteja no diapasão celestial, no sentido que estejamos na mesma, não somente na mesma frequência, mas no mesmo tom. Não sei se o nome seria esse, né? É isso que o Senhor espera. Se você puder, mesa de som, melhorar o meu retorno, não aumentando, só melhorando, eu lhe agradeço muito. Agora, meus irmãos, por maiores que sejam as nossas experiências, se realmente a nossa vida está sendo dirigida pelo Senhor, nós precisamos perceber a cada instante que cresce a nossa dependência àquele que nos criou. Eu tenho dito isso para os irmãos. Aquele que criou todas as coisas, o Deus criador, o Deus provedor, o Deus sustentador, o Deus protetor. E a Bíblia expressa que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Falei agora há pouco. E vou repetir. E a maior razão disso é que o salmista permanecia com o seu coração aberto, disponível para receber do Senhor. Às vezes a gente chega para alguém e vai dizer alguma coisa, vai dar um conselho, vai dar fazer uma ministração rápida ali para determinada situação, e a pessoa se fecha. Não, abra o coração. Coloque diante do Senhor. Apresente diante do Senhor. Porque o Senhor continua falando conosco. Amém? Sabe, meus amados irmãos, a sua disposição, a disposição do salmista em ter consciência dos seus erros, mostrava imediatamente arrependimento, humildade, mostrava submissão, mostrava reconhecimento que a autoridade divina é absoluta, e também mostrava uma demonstração de que a sua fé permanecia depositada em Deus, quer alcançasse, quer não alcançasse os seus objetivos. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, querida igreja, a vida cristã, ela precisa estar disponível, ela precisa estar determinada, para que os sonhos de Deus tornem-se realidade em nosso viver diário. Não uma realidade somente futura, não uma realidade diante de algumas situações, mas diante de tudo. Eu tenho dito aos irmãos que é muito importante que estejamos vivendo sob a perspectiva da eternidade. E viver sobre a perspectiva da eternidade não significa abandonar as nossas obrigações terrenas, os nossos deveres terrenos, mas significa estar plenamente conscientizado de que todas as coisas aqui hão de passar. A dor, o sofrimento, a aflição, a perseguição, tudo vai passar. Então nós podemos dizer que de nada adianta conhecer as Sagradas Escrituras
se não colocarmos em prática os princípios que foram estabelecidos por Deus para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, irmãos, olha, esses princípios, eles são imutáveis. Eles são imutáveis. A Bíblia, ela não necessita de complemento. A Bíblia diz exatamente o que está escrito. Essa palavra, que é a palavra escrita de Deus, ela é vivificada pelo seu Santo Espírito. A nossa primeira atitude, como servos, deve ser a de receber a visão de Cristo com amor e submissão à sua vontade. Amém? Então não há nenhuma dúvida de que o Altíssimo mantém a nossa individualidade, estabelecendo propósitos específicos para com cada um dos seus filhos. Isso nos faz perceber o amor, o poder, a determinação do Pai Eterno em conceder a cada pessoa características pessoais. Mesmo diante daquelas herdadas de seus antepassados, e que elas mudam. Ah, como muda. O Senhor quer que mude. Sabe o que é que o Senhor quer que permaneça na gente? O que herdamos do nosso Pai Eterno. O que herdamos do nosso Pai terreno, a gente vai vendo algumas coisas e vai colocando de lado. Isso não vai adiantar muita coisa não. Então somente em Cristo Jesus nós herdamos as características do nosso Pai Eterno. E essas características do Pai Eterno, elas são implantadas em nosso ser através da palavra e do agir do Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Então, igreja amada do Senhor, a determinação e a perseverança, elas devem fazer parte da nossa vida diária, para que possamos alcançar atitudes grandiosas e decisões corajosas, rejeitando a tudo que não tem a aprovação divina. Aleluia. Mas todo mundo faz, mas todo mundo diz, mas nós não somos todo mundo. Nós somos comprados por alto preço, não pertencemos a nós mesmos. A morte de Cristo foi a nossa morte, a sua ressurreição, a nossa ressurreição para uma nova vida. Uma vida que precisa ser vivida na presença do Senhor. Uma vida que precisa ser vivida de uma forma tal que o Senhor reine. Aleluia. As lutas, irmãos, e as aflições vivenciadas de março de 2020 para cá, elas têm nos feito perceber quanto é necessário estar diante do Senhor, confiando plenamente em seu agir, colocando em prática de maneira ainda mais eficiente a fé que depositamos no Criador. Eu estava ouvindo ontem algumas declarações que aquelas autoridades da saúde mundial, né? Diz que agora o maior problema não é o vírus, o maior problema é falta de liderança, que há necessidade de uma liderança mundial. Aí a gente vê o que? Tudo um preparativo para acontecer aquilo que a Bíblia já nos ensina. E o Senhor está nos mostrando: a volta do meu filho está próxima. A volta do meu filho está próxima. Aleluia. E o Senhor vai nos tirar, né, da grande tribulação. Não enfrentaremos aquele período todo, mas nós já estamos vendo todos os preparativos sendo feitos. E como igreja do Senhor, a gente vai fazer a nossa parte, mas nós temos que estar diante dele, determinados a cada momento, eu vou dizer o termo, viver ainda mais sobre a perspectiva da eternidade. Amém? Então, o agir divino, ele tem como objetivo que seja implantado em nós
o conjunto de qualidades que encontramos em Cristo. Quando nós entendemos e aceitamos que a nova criatura tem que ser diferente daqueles que ainda não tiveram essa experiência, é que nós percebemos o quanto é necessária a total submissão ao Espírito de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu fazer como o pastor Murilo. Quem está aqui? Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos atrás de coisas grandiosas, de coisas tremendas e maravilhosas. É como se a pessoa estivesse querendo fazer um prédio muito alto, mas sem um alicerce que tenha condições de sustentá-lo. Os alicerces da nossa vida, eles precisam ser aprofundados, mais e mais, na rocha eterna que é Cristo. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o Senhor não perdeu o seu poder. O Senhor não perdeu a sua determinação em nos guardar, em nos proteger. Amém? Então nós precisamos estar confiando plenamente que Deus tem preparado dias melhores. E a eternidade nos aguarda com uma vida totalmente livre de preocupações, de aflições, de dores, mas repleta do amor e da paz de Deus. Então, igreja, mais uma vez, nós somos o quê? Nós somos desafiados a confiar plenamente em Deus, mesmo diante das piores perspectivas futuras. Pastor, se eu tenho que confiar tanto a Deus, então eu não quero saber mais de nada. Se eu tenho que confiar em Deus, eu vou esperar em Deus, eu não quero saber de nada. Aconteça o que acontecer lá fora, eu não estou nem aí. Espera aí, não é assim não. Enquanto estiver aqui, nós estivermos aqui, vamos fazer a coisa certa. Vamos fazer a coisa certa. Saber fazer escolhas corretas, em todos os sentidos da vida. Entenderam? Eu sou crente, sou de Jesus, eu cruzo meus braços, não quero nem saber, eu vou morar no céu, tá. Mas o Senhor diz aqui que é para que as autoridades, elas são colocadas pelo Senhor, quando nós fazemos as nossas escolhas. Aí você diz assim, e o cara lá da Venezuela foi colocado pelo Senhor? Não. O que foi que a igreja fez? O que foi que o povo fez? O que é que a igreja no Brasil tem feito? Não é a igreja ter participação política, partidária, não, gente. Somos nós, pessoas físicas, indivíduos. Meus amados irmãos, Josué e Caleb, eles nos fazem lembrar de que as promessas divinas, elas não falham, mas elas chegam no momento de Deus, ou seja, elas chegam no momento oportuno. Você quer ter sucesso no seu trabalho? Estude, se especialize e continue estudando, porque nós estamos vivendo num mundo globalizado. Você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, e para você ser bom e ser o melhor, não precisa pisar em ninguém. Seja capacitado. Para isso, vai lá, pegue lá o livro, vai estudar, vai lá, melhora. Amém? Deixa eu ler só aqui o texto de Números, capítulo 14, versículos de 6 a 8. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, aleluia. Agora veja, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós, aleluia. Tudo parecia o contrário, mas eles tiveram fé. Sem dúvida, irmãos, as aflições enfrentadas por Davi foram totalmente diferentes das nossas.
Mas o seu exemplo de fé, a determinação em ter o Pai eterno como o mais importante em sua vida, nunca foram tão necessários como nos dias de hoje. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Nunca foi tão necessária como nos dias de hoje. É por isso que a gente tem que fixar o olhar em Cristo. É por isso que a gente tem que estar de uma maneira muito firme, determinada a não abrir mão dos princípios estabelecidos por Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos caminhar debaixo da bênção protetora de Deus. E a única condição para que possamos fazer isso é estar em submissão. É estar diante do Senhor, prostrado diante do Senhor, com o coração aberto, com a mente aberta. O Senhor não deu para mim, para você, espírito de medo. Não, Ele não nos deu espírito de medo. E não podemos engolir a isca de Satanás, que é colocando medo nas pessoas, medo na igreja. Essa semana, lá um cidadão proibiu, ninguém pode mais entrar lá nas terras indígenas para levar a palavra de Deus. E aí? Apelar para quem? Para o Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a igreja vai cumprir a missão? Vai. Porque a ordem do Senhor é maior. E a igreja vai obedecer o que está estabelecido pelo homem? Vai. E como é que vai ser feito? Eu não sei, eu sei que vai ser feito. E o Senhor não manda a gente fazer nada ilegal. Amém? Deixa eu encerrar aqui, irmãos. Glórias a Jesus. Então nós somos ensinados pela palavra de Deus, através do agir do seu Santo Espírito, que não há nada impossível para o nosso Deus. Aí eu pergunto, você tem apresentado a sua vida diante do Senhor? Você tem apresentado a sua família? Você tem apresentado as suas lutas? Uma outra coisa que nós somos ministrados é que a vontade divina, ela é absoluta. E a gente vai entender tudo que Deus faz? Não vai entender. Ah, mas Ele levou a pessoa que eu mais amava. Levou. E aí? A gente sente falta. A gente chora. A gente lamenta profundamente, porque uma vida vale mais do que todo ouro e toda prata existente no universo. Mas em Cristo Jesus, nós temos a certeza absoluta de que não perdemos aquele que amamos. Apenas estamos separados momentaneamente, até o momento que nos reencontraremos, quando estivermos face a face com o Senhor. Amém? Então, em todo tempo, meu irmão, em todo tempo, igreja amada do Senhor, procure sempre agir em conformidade com os princípios bíblicos. Isso significa andar debaixo da bênção divina, estar debaixo da sombra protetora do Senhor. A sombra protetora do Senhor não é um guarda-chuva. Eu tenho um guarda-chuva dentro do meu carro, de inverno a verão, de verão, ele está lá dentro. Na hora que precisa, eu já sei onde o bichinho está. Puxo, armo e vou para onde eu quero. A sombra protetora é diferente. A gente vai para onde o Senhor disser que é para ir. A sombra parou, a gente para. A sombra foi para frente, a gente vai. Ela não vai para a esquerda não, vai não, ela só vai para a direita. E quando ela quer fazer foto para a igreja, ela faz uma volta à direita e depois vai para a esquerda. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, nós não temos que ter pressa, mas nós temos que vigiar. Nós temos que orar em todo o tempo. Mais uma vez, lembrando que as aflições da vida são temporais. Todas as coisas vão de passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O Senhor permanece com o seu poder. O Senhor permanece determinado em agir em nosso favor. Ele permanece, as suas bênçãos permanecem sendo derramadas sobre a vida.
Ele age todas as vezes com poder e grande glória. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é provedor, Ele é aquele que capacita, Ele é aquele que ensina, Ele é aquele que corrige, Ele é aquele que ama, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que nos dá do seu melhor. Amém? Então, igreja, vamos aprender mais dessa palavra. Tem muita novidade saindo por aí, muita coisa. Tem uns caras aí que modificaram a Bíblia, né? Lançaram a Bíblia aí e tal, entendeu? Vou mandar para vocês. E aí, principalmente os novos decididos, para que possam ter muito cuidado quando forem adquirir uma Bíblia. Porque tem Bíblia aí que tem o nome de Bíblia, mas não é Bíblia, entendeu? Mas o Senhor é fiel, e o Senhor vai permanecer sempre determinado a nos dar o seu melhor. Amém? Fiquemos todos de pé, equipe de louvor.